Se Marco Aurélio tivesse um iPhone em mãos e passasse o dia rolando a tela do Instagram, como ele reagiria ao excesso de comparações? Ao peso da ansiedade e à solidão que tantas vezes nos consome? Essa pergunta pode parecer absurda à primeira vista, afinal falamos de um imperador romano vivendo há 2000 anos. Mas se observarmos com atenção, percebemos que os dilemas humanos não mudaram tanto quanto imaginamos. A diferença é que hoje tudo acontece em escala amplificada, dentro de um universo digital que transforma pequenas inquietações em tempestades emocionais. A geração Y, também chamada de Millennials, carrega o rótulo de ser a geração mais conectada da história, mas também aquela que vive sob a sombra da depressão e da ansiedade. É como se tivéssemos acesso a todos os recursos possíveis para facilitar a vida e, paradoxalmente, estivéssemos mais perdidos do que nunca. Essa é a epidemia silenciosa do nosso tempo. Silenciosa porque muitas vezes não aparece em diagnósticos formais ou nas estatísticas oficiais, mas se manifesta em insônia, em falta de propósito, em desânimo constante e em um vazio que parece impossível de preencher. O cenário é alimentado por uma pressão quase invisível. Ser produtivo o tempo todo, estar sempre feliz, compartilhar conquistas em tempo real e nunca demonstrar fragilidade. Essa cobrança incessante vai corroendo a mente, pouco a pouco, até que muitos chegam ao ponto de acreditar que fracassaram, por não atender a padrões que ninguém realmente consegue sustentar. Os estoicos, ainda que vivessem séculos antes da era digital, já haviam percebido o núcleo desse problema. Epicteto nos lembra que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. A ansiedade, a tristeza, a comparação. Tudo isso nasce menos da realidade em si e mais da forma como interpretamos o que nos acontece. Um atraso no transporte público pode ser encarado como uma tragédia que arruína o dia ou como uma oportunidade de reflexão. Uma crítica recebida pode ser vista como ataque pessoal ou como chance de aprendizado. O fato permanece o mesmo, mas a forma de reagir transforma completamente a experiência. Esse princípio simples, na aparência, é uma das armas mais poderosas que podemos resgatar hoje. Porque o que nos adoece não é apenas o mundo em sua complexidade, mas a maneira como deixamos que cada detalhe externo nos invada sem filtro. Os filósofos estoicos não buscavam eliminar as dificuldades. Sabiam que isso era impossível. O objetivo era fortalecer o espírito para que, diante das tempestades, permanecêssemos de pé. E isso é exatamente o que a geração Y precisa compreender. A realidade não vai se tornar mais leve, mas nós podemos nos tornar mais fortes. A introdução a esse tema precisa ser direta, porque o sofrimento é real. Estamos falando de jovens adultos, que mesmo depois de conquistarem diplomas, empregos e experiências de vida, ainda carregam a sensação de que nada é suficiente, de pessoas que acordam já exaustas, como se o simples ato de existir fosse pesado demais. De homens e mulheres que se sentem desconectados de si mesmos, ainda que passem o dia inteiro conectados ao mundo. Essa contradição cria uma ferida profunda, e é por isso que precisamos revisitar os ensinamentos que sobreviveram por séculos e provaram sua eficácia em tempos igualmente desafiadores. O que você vai encontrar aqui não é filosofia abstrata. Não são frases bonitas para decorar e repetir. O que você vai encontrar são ferramentas práticas, hábitos que podem ser aplicados no dia a dia para construir clareza mental, resiliência emocional e equilíbrio interior. 7 hábitos que não pertencem apenas ao passado, mas que podem ser a resposta para os dilemas da vida moderna. São passos que não exigem nenhum recurso externo, apenas disciplina, reflexão e coragem de olhar para dentro. E é importante reforçar desde já: o valor dessa jornada não está em acumular conhecimento, mas em experimentar. Não basta ouvir e concordar, é preciso aplicar. Cada hábito estoico só se torna real quando vivido. Por isso, eu te peço para permanecer até o fim deste vídeo, porque o último hábito é o mais contraintuitivo de todos
e pode mudar radicalmente a forma como você encara sua mente, seus problemas e o rumo da sua vida. Agora, antes de revelar o primeiro desses hábitos, precisamos enxergar o cenário que estamos inseridos com ainda mais clareza. Precisamos mergulhar numa pequena história que representa a rotina de milhões de pessoas da nossa geração, para que você perceba como o caos mental de hoje já havia sido antecipado por aqueles que viveram há milênios. Essa conexão entre passado e presente vai mostrar que a filosofia estoica não é apenas teoria antiga, mas um mapa prático para atravessar a tempestade que você talvez esteja enfrentando neste exato momento. Mini história contemporânea, o despertador toca e o primeiro reflexo é esticar a mão em direção ao celular. A tela se acende como uma janela para um mundo que não espera. Notificações acumuladas, mensagens não respondidas, lembretes de tarefas que você ainda nem começou. Antes mesmo de sair da cama, sua mente já está saturada por uma sensação de atraso. A cada deslizar de dedo, uma nova comparação aparece. Alguém viajou, alguém foi promovido, alguém exibe um corpo perfeito, um relacionamento ideal. Você olha para a própria vida e sente que está sempre ficando para trás. Essa é a cena silenciosa que milhares de pessoas repetem diariamente. O café da manhã já não é um momento de presença, mas um tempo gasto diante da tela, consumindo informações que não acrescentam nada, apenas reforçam a inquietação. O trabalho começa, mas a concentração é constantemente fragmentada por notificações que roubam minutos e energia. A sensação de improdutividade se acumula e a mente cria um círculo vicioso. Quanto mais distraído, mais atrasado. Quanto mais atrasado, mais ansioso. Quanto mais ansioso, mais vulnerável a sentir que não é suficiente. Esse é o ciclo moderno da geração Y. Um ciclo que mina a autoestima, gera fadiga e aprofunda a sensação de vazio. O que parece simples, costume menos checar o celular antes de se levantar. É, na verdade, o início de um padrão mental nocivo que se repete ao longo do dia. Quando a noite chega, o corpo pode até estar exausto, mas a mente continua agitada, carregando o peso de cobranças não cumpridas e de comparações que nunca se dissolvem. O sono não é reparador, e o dia seguinte recomeça com a mesma cena, o mesmo toque de alarme, a mesma avalanche de estímulos. À primeira vista, isso parece um dilema exclusivo da era digital. Afinal, como poderia Marco Aurélio imaginar um mundo onde bilhões de informações estivessem ao alcance de um toque? Mas quando lemos seus escritos, percebemos algo surpreendente. Ele já falava da necessidade de vigiar os pensamentos que invadem a mente. Já alertava sobre o perigo de se deixar levar por distrações e já recomendava disciplina interior, para não se perder em ilusões externas. A forma mudou, mas a essência continua. O caos mental que enfrentamos hoje não é tão diferente do que os antigos filósofos conheciam. Eles sabiam que o ser humano é vulnerável a distrações, a ilusões, a paixões descontroladas. Eles sabiam que sem vigilância interior, a mente se torna escrava de tudo aquilo que vem de fora. O que mudou foi apenas a intensidade. Hoje, em vez de poucas vozes nos influenciando, temos milhões. Em vez de uma praça cheia de opiniões, temos uma rede global que nos pressiona a cada segundo. É nesse ponto que os estoicos se tornam ainda mais relevantes. Porque se eles já encontraram ferramentas para lidar com o mundo caótico de Roma, também nos oferecem armas para enfrentar o caos multiplicado do nosso tempo. Não se trata de nostalgia ou de resgatar tradições antigas por romantismo. Trata-se de sabedoria prática, testada e comprovada, que se adapta às circunstâncias de qualquer época. Essa pequena história que você acabou de ouvir não é apenas ilustração, é o retrato do cotidiano de milhões de millennials. Talvez o seu retrato também. E se esse retrato soa familiar, é sinal de que você precisa aprender a romper o ciclo. Os estoicos podem te mostrar como transformar esse começo de dia sufocante em uma oportunidade de reconquistar a mente. O próximo passo é entender quais são os hábitos que funcionam como ferramentas reais para construir essa transformação. Hábito estoico 1. Minimalismo da atenção. Você já parou para pensar
que a sua mente ela é como uma sala, tudo aquilo que você consome, cada vídeo que assiste, cada notícia que lê, cada conversa que participa, entra nessa sala e ocupa espaço. Agora, imagine essa sala, cheia de vozes falando ao mesmo tempo. Músicas diferentes, tocando em alto volume, imagens projetadas em todas as paredes. É impossível se concentrar, impossível ouvir a própria voz. Esse é o retrato da mente da maioria dos millennials hoje. O excesso de estímulos não apenas ocupa espaço, mas cria confusão, ansiedade e uma sensação permanente de cansaço mental. Marco Aurélio alertava que a alma se colore com as ideias que você permite entrar. Essa metáfora simples explica porque o minimalismo da atenção é tão poderoso. No mundo moderno, a atenção é a moeda mais disputada. As redes sociais, as plataformas de entretenimento, as empresas de publicidade, todas competem para capturar segundos do seu foco. Cada distração é uma pequena invasão. Quando você permite que isso aconteça sem filtro, abre mão do controle sobre a própria mente. O resultado é uma vida guiada por estímulos externos, em vez de escolhas conscientes. O minimalismo da atenção não é apenas desligar notificações, embora esse seja um passo importante. É adotar uma postura ativa de curadoria da própria vida mental. Significa perguntar a si mesmo: isso que estou consumindo me fortalece ou me enfraquece? Me aproxima de quem quero ser ou apenas rouba minutos que nunca voltarão? Essa disciplina diária é como selecionar os convidados que entram em sua sala. Ao fechar a porta para o ruído, você cria espaço para que ideias mais claras e pensamentos mais profundos floresçam. Essa prática é especialmente relevante no combate à depressão. Uma mente saturada de estímulos se torna vulnerável a comparações, a expectativas irreais, a uma visão distorcida da realidade. O bombardeio constante de vidas aparentemente perfeitas reforça a sensação de insuficiência, como se todos estivessem avançando enquanto você permanece parado. Ao reduzir o fluxo de informações irrelevantes, você começa a recuperar a perspectiva, descobre que muitos dos sentimentos de fracasso não nascem de fatos, mas da ilusão criada por estímulos externos. Imagine, por exemplo, começar o dia sem abrir imediatamente o celular. Em vez de absorver a avalanche de notificações, você decide dar a si mesmo alguns minutos de silêncio. Nesse espaço, você pode refletir, organizar seus pensamentos e escolher como deseja iniciar a jornada. Essa escolha simples muda o tom do dia inteiro. A mente deixa de ser reativa e passa a ser proativa. É o primeiro passo para conquistar a liberdade interior que os estoicos tanto valorizavam. O minimalismo da atenção também significa priorizar qualidade sobre quantidade. Ler menos notícias, mas aprofundar-se mais em conteúdos que realmente edificam. Acompanhar menos pessoas, mas escolher aquelas que inspiram, em vez de gerar comparações tóxicas. Usar a tecnologia não como distração, mas como ferramenta para crescimento. Cada decisão nesse sentido reforça a mensagem de que você é o guardião da própria mente, e não uma vítima dos algoritmos que competem pela sua energia. Com o tempo, essa prática cria uma transformação perceptível. Você começa a sentir clareza onde antes havia confusão. O silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser um aliado. A mente, antes saturada e cansada, encontra espaço para criatividade, reflexão e calma. É nesse terreno mais limpo que você consegue enfrentar a depressão com mais firmeza, porque não está mais lutando contra um inimigo invisível feito de ruído e excesso. O minimalismo da atenção não é uma fuga do mundo, mas uma forma de habitá-lo com consciência. Você não precisa se isolar, não precisa abandonar a tecnologia, mas precisa estabelecer limites claros. Precisa decidir quem entra na sua sala mental e quem fica do lado de fora. Esse hábito é como fechar a porta para intrusos e abrir a janela para a luz. Uma prática simples, mas que pode mudar completamente a forma como você vive os dias. Hábito estoico 2. Jejum digital. Imagine Epicteto vivendo em uma cidade repleta de pregadores. Vozes que disputavam a atenção de quem passava pelas ruas, cada um querendo impor sua versão da verdade. Agora multiplique essa cena por 1000
e você terá o equivalente ao que acontece em nossos celulares. As notificações não param, as redes sociais estão sempre atualizadas, o fluxo de mensagens nunca dá trégua. O resultado é uma mente constantemente fragmentada, incapaz de descansar, incapaz de sustentar concentração. Esse estado permanente de alerta cria ansiedade, desgasta a energia e alimenta a sensação de que nunca há tempo suficiente. O jejum digital estoico nasce da consciência de que precisamos interromper esse ciclo. Não se trata de abandonar a tecnologia, mas de usá-la sob nossos próprios termos, assim como o corpo se fortalece com períodos de jejum alimentar. A mente recupera clareza quando experimenta momentos de silêncio digital. Esses intervalos funcionam como um espaço de recuperação, onde o pensamento volta a fluir, sem interrupções externas. Ao se desconectar, você não está perdendo nada essencial. Está apenas cortando o excesso que obscurece sua visão. Esse hábito não precisa ser radical para ser eficaz. Algumas horas por dia sem olhar para a tela já cria uma diferença significativa. Imagine reservar as primeiras 2 horas da manhã livres de notificações. Nesse tempo, em vez de mergulhar em comparações e cobranças externas, você pode refletir, escrever, organizar seu dia ou simplesmente respirar sem pressa. Esse gesto simples envia uma mensagem clara ao cérebro. Quem controla a sua vida é você, não o algoritmo. O resultado é uma mente menos reativa e mais intencional. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade estava em não ser escravo das paixões. Hoje, a paixão dominante é a compulsão pela tela. O impulso automático de checar o celular a cada minuto, mesmo sem necessidade, é um sinal de dependência emocional. O jejum digital rompe esse padrão, devolvendo autonomia. Você começa a perceber que não precisa estar sempre disponível, não precisa responder imediatamente, não precisa consumir tudo que aparece. Essa descoberta é libertadora. A prática do jejum digital também cria espaço para redescobrir prazeres esquecidos. Conversas sem interrupções, caminhadas em silêncio, leituras profundas, momentos de contemplação. O que parecia perdido na correria do dia a dia reaparece como fonte de equilíbrio. Esse retorno à simplicidade é uma forma de se reconectar consigo mesmo, algo que a depressão muitas vezes rouba. Ao dar à mente esse espaço de descanso, você reduz a sobrecarga que alimenta a exaustão emocional. Não é exagero dizer que o silêncio digital é terapêutico. Muitos dos sintomas da ansiedade estão ligados à hiperestimulação constante. Cada notificação dispara pequenas doses de adrenalina, mantendo o corpo em alerta. Quando você interrompe esse ciclo, o sistema nervoso encontra espaço para relaxar. É nesse estado de calma que surgem clareza e estabilidade. Marco Aurélio lembrava que a alma precisa de momentos de retiro, mesmo em meio ao caos da vida pública. O jejum digital é a versão moderna desse retiro. Com o tempo, esse hábito fortalece não apenas sua mente, mas também sua disciplina. Você passa a perceber que pode resistir a impulsos imediatos em nome de um bem maior. Essa é a essência do estoicismo. Escolher a virtude em vez da escravidão, as paixões. Cada momento, longe da tela, se transforma em treino para a vida. Você aprende a não ceder ao primeiro impulso, a manter foco no que realmente importa, a recuperar o domínio sobre sua atenção. A tecnologia continuará a evoluir, continuará a tentar capturar cada segundo da sua energia. Mas o estoicismo ensina que não são as coisas externas que determinam nossa liberdade, e sim a forma como lidamos com elas. O jejum digital é o lembrete prático de que você pode viver conectado sem ser escravo. Pode usar a tecnologia sem ser usado por ela. Pode transformar silêncio e desconexão em combustível para uma mente mais estável, mais focada e mais preparada para enfrentar o caos moderno. Hábito estoico 3. Reprogramação das expectativas. Grande parte do sofrimento da geração Y nasce de uma armadilha invisível. A crença de que precisamos estar felizes, produtivos e realizados em todas as áreas, o tempo todo. Essa expectativa
reforçada diariamente pelas redes sociais e pelo discurso cultural da perfeição. Cria uma pressão constante que corrói a saúde mental. Você olha em volta e vê colegas conquistando empregos dos sonhos, viajando pelo mundo, construindo famílias aparentemente perfeitas e acredita que deveria estar vivendo o mesmo. Essa comparação silenciosa se transforma em frustração, e a frustração se torna terreno fértil para a depressão. Os estoicos já advertiam que a raiz da infelicidade está nas expectativas irreais. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que esperar que o mundo obedeça aos seus desejos é garantia de sofrimento. O caminho é o contrário, ajustar os desejos à realidade. Essa inversão é libertadora, porque coloca você de volta no controle. Quando você entende que a vida não foi feita para atender às suas vontades, mas que você pode moldar suas vontades para viver melhor a vida, o peso começa a se dissolver. Reprogramar expectativas significa trocar o preciso estar feliz pelo preciso estar resiliente. A felicidade é um estado passageiro, fruto de circunstâncias. Já a resiliência é uma escolha que independe do que acontece. É claro que momentos de alegria são bem-vindos, mas não podem ser tratados como obrigação. Quando você entende que a vida tem altos e baixos e que é natural atravessar fases de dor, a frustração perde força. O sofrimento deixa de ser sinal de fraqueza e passa a ser reconhecido como parte da existência. Esse hábito não significa se conformar ou desistir de buscar melhorias. Significa alinhar expectativas para que você não viva em guerra com a própria realidade. A depressão muitas vezes nasce, do abismo entre o que é e o que acreditamos que deveria ser. Se você acredita que deveria ter uma vida perfeita, todo detalhe imperfeito se transforma em motivo de desespero. Mas se você ajusta a expectativa para aceitar que dificuldades são inevitáveis, cada obstáculo perde parte do seu peso. Em vez de se sentir derrotado, você se sente treinado. Imagine um jovem que acredita que aos 30 anos precisa ter casa própria, estabilidade financeira, um corpo impecável e uma vida afetiva plena. Se qualquer uma dessas áreas não tiver conforme o ideal, ele se sente fracassado. Agora, imagine o mesmo jovem reprogramando suas expectativas. Ele entende que a vida é feita de fases, que estabilidade não é construída de um dia para o outro, que desafios são oportunidades de fortalecimento. Em vez de viver esmagado pela cobrança, ele começa a caminhar com menos peso nos ombros. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quando reprogramamos expectativas, cortamos o excesso de sofrimento criado por exigências irreais. É como reduzir o ruído mental, que amplifica cada dificuldade. O problema continua existindo, mas a forma como você o interpreta muda completamente. Essa mudança de perspectiva é poderosa porque devolve energia, que antes era desperdiçada em lamentações, e transforma em combustível para a ação. Esse hábito também combate diretamente a comparação tóxica. Ao aceitar que cada pessoa tem um caminho diferente, você deixa de medir sua vida pela régua alheia. Isso reduz a pressão social e abre espaço para a autocompaixão. A mente, antes presa em cobranças intermináveis, encontra alívio no simples reconhecimento de que não há obrigação de ser perfeito. Essa é a essência da reprogramação. Trocar exigência por resiliência, troca de cobrança por aceitação ativa, troca de desespero por coragem de seguir em frente. A depressão pode até não desaparecer de imediato, mas perde uma das suas maiores fontes de força, a sensação de fracasso diante de padrões inalcançáveis. Quando você aprende a viver com expectativas realistas, não se trata de desistir dos sonhos, mas de andar em direção a eles com menos peso, menos pressa e mais firmeza. O resultado é uma vida menos marcada por frustração e mais guiada por progresso. Hábito estoico 4. Vitórias invisíveis. Vivemos em uma era em que tudo precisa ser exibido. Cada conquista precisa ser publicada. Cada detalhe da vida deve ser compartilhado como se só tivesse valor quando recebe curtidas.
A geração Y cresceu sob esse regime de métricas, aprendendo a medir a própria importância em números de seguidores e reações. O problema é que esse modelo transforma conquistas genuínas em algo descartável se não houver validação externa. E como consequência, pequenas vitórias do dia a dia passam despercebidas, deixando espaço para a sensação de vazio. Os estoicos, porém, ensinavam que a verdadeira grandeza não depende de aplausos. Para eles, vencer uma batalha interior em silêncio tinha mais valor do que ser aplaudido em praça pública. Sêneca lembrava que ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou adversidades, porque não teve oportunidade de conhecer sua própria força. E é justamente isso que precisamos resgatar: a percepção de que nossas vitórias invisíveis são a base de uma vida sólida. Uma vitória invisível pode parecer pequena demais para merecer reconhecimento, mas é nesses momentos que se constrói a verdadeira disciplina. Levantar-se em um dia em que tudo dentro de você pede para permanecer na cama. Concluir uma tarefa sem reconhecimento, apenas pelo valor intrínseco de fazê-la bem. Escolher não ceder a um vício, ainda que ninguém veja. Cada uma dessas decisões é um tijolo silencioso que fortalece sua mente contra a depressão. A ausência de aplausos não diminui o valor dessas vitórias. Pelo contrário, prova que sua força vem de dentro. A cultura atual nos condiciona a ignorar essas pequenas conquistas porque elas não rendem cliques, não geram engajamento, não brilham sob os holofotes. Mas quando você passa a valorizar suas vitórias invisíveis, percebe que não está tão derrotado quanto pensava. Descobre que no meio da escuridão já existem pequenas luzes que você acendeu sozinho. Essa consciência é profundamente transformadora, porque quebra a narrativa de fracasso que a depressão insiste em repetir. Imagine alguém que decide reduzir gradualmente o tempo de uso das redes sociais. Para o mundo exterior, isso é insignificante. Não há prêmio, não há reconhecimento, mas internamente, esse gesto representa um resgate de autonomia. Imagine alguém que enfrenta a dor da ansiedade e, mesmo assim, escolhe comparecer ao trabalho ou a um encontro. Essa decisão é uma vitória silenciosa, que reforça a mensagem de que a vida continua, mesmo com dificuldades. Esses exemplos mostram que a grandeza não está apenas nos grandes feitos, mas na constância dos pequenos passos. Ao adotar esse hábito, você começa a construir autoconfiança. Não a confiança frágil que depende de validação externa, mas a confiança robusta que nasce do reconhecimento interno. Cada vez que você percebe uma vitória invisível, reforça a ideia de que já está avançando, mesmo que o mundo não veja. Essa prática reprograma sua mente para enxergar progresso onde antes só via estagnação. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando que não precisava da aprovação da multidão, mas apenas da aprovação de sua própria consciência. Esse ensinamento é essencial para a geração Y, sufocada pela necessidade de reconhecimento digital. Ao se libertar da tirania das métricas, você recupera o valor das pequenas escolhas. Cada gesto de disciplina silenciosa se torna a prova de que você está no caminho. E esse caminho é mais valioso do que qualquer aplauso momentâneo. Valorizar suas vitórias invisíveis é construir um escudo contra a comparação. É lembrar que a vida real não é feita apenas de momentos dignos de postagem, mas de uma sequência de escolhas invisíveis que sustentam seu caráter. Esse hábito enfraquece a depressão porque substitui a narrativa de inutilidade por uma narrativa de progresso discreto. E, quando acumuladas, essas vitórias silenciosas formam uma força imbatível, capaz de sustentar sua mente até mesmo nos dias mais sombrios. Hábito estoico 5. Amor fati moderno. Amor fati significa amar o destino. Não apenas aceitá-lo, não apenas tolerá-lo, mas abraçá-lo como parte inseparável da própria vida. Essa ideia, tão simples em palavras, é uma das mais revolucionárias práticas estoicas, porque a maior parte do sofrimento humano nasce do conflito entre o que esperávamos que fosse e o que realmente é. Esse abismo alimenta frustração, ressentimento e muitas vezes a sensação de derrota. Para a geração Y, que cresceu ouvindo que poderia ser tudo, ter tudo e alcançar tudo,
esse abismo é ainda mais cruel. Cada frustração parece uma tragédia. Cada desvio parece injustiça. Cada perda parece insuportável. Amor fati moderno significa olhar para essas experiências inevitáveis da vida menos uma demissão, um término, um atraso, uma doença, um fracasso e transformá-las em combustível em vez de fardo. Marco Aurélio lembrava que o fogo transforma em chama tudo aquilo que toca. O obstáculo deixa de ser muro e passa a ser material de construção. Essa mudança de postura não elimina a dor, mas dá um sentido a ela. Você deixa de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a perguntar: como posso usar isso para me fortalecer? Essa prática é antídoto contra a depressão, porque quebra o ciclo da vitimização. A mente deprimida tende a acreditar que cada obstáculo é prova de incapacidade pessoal. O amor fati devolve a perspectiva. Os obstáculos não são sinais de fraqueza, mas convites à transformação. Não é questão de negar a dor, mas de dar a ela um propósito. Ao aceitar a realidade tal como é, você retira dela o poder de esmagá-lo. Em vez de lutar contra o inevitável, você aprende a caminhar junto com ele. Pense em alguém que perde o emprego de repente. A reação comum é sentir-se derrotado, incapaz, rejeitado. Mas o amor fati ensina a enxergar nessa perda a oportunidade de rever prioridades, de buscar novos caminhos, de desenvolver resiliência. O fato em si continua doloroso, mas o significado muda, e é o significado que define a forma como lidamos com a vida. Essa postura não torna a jornada mais fácil, mas a torna mais suportável. É como remar contra a corrente. Se você insiste em lutar contra o fluxo, gasta energia até se exaurir. Se aprende a remar, junto encontra direção e ritmo. O amor fati moderno também combate o ressentimento. Guardar mágoa do que não saiu como planejado é como carregar uma pedra no bolso todos os dias. Com o tempo, esse peso rouba energia e esperança. Quando você aprende a abraçar até mesmo o inesperado, esse peso se dissolve. A vida deixa de ser uma sequência de decepções e passa a ser uma sequência de treinos. Cada imprevisto é academia para a alma. Cada dificuldade é um mestre disfarçado. Cada dor, uma chance de descobrir do que você é feito. Esse hábito não significa passividade. Amar o destino não é aceitar injustiças sem agir ou permanecer inerte diante de problemas. Significa agir dentro da realidade, sem desperdiçar energia desejando que ela fosse diferente. Significa mover-se a partir do que existe, não a partir de uma fantasia. Esse ajuste simples devolve clareza, porque você deixa de gastar forças contra o impossível e passa a direcionar sua energia para aquilo que pode ser transformado. Para a geração Y, esse hábito é uma cura contra a frustração constante. Em vez de viver preso ao ideal de que tudo deve dar certo o tempo inteiro, você aprende que até os desvios fazem parte do caminho. A vida não é uma linha reta de conquistas. Ela é feita de quedas, retomadas e transformações. Ao adotar o amor fati moderno, você descobre que até o que parecia fracasso pode se tornar vitória, porque cada experiência acrescenta algo à construção do seu caráter. Quando você abraça o destino, mesmo as dores ganham sentido. E quando a dor tem sentido, ela deixa de ser apenas peso e passa a ser parte da sua força. Essa é a revolução do amor fati. Transformar cada acontecimento, por mais duro que seja, em parte essencial da sua evolução. A depressão perde força porque a vida deixa de ser uma coleção de derrotas e passa a ser uma narrativa de transformação. Você deixa de perguntar: por que comigo? E começa a responder: foi comigo, então vou usar isso a meu favor. Hábito estoico 6. Comunidade sábia, os estoicos sabiam que ninguém caminha sozinho. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, buscava cercar-se de mestres e conselheiros que o lembrassem do que realmente importava. Epicteto tinha discípulos que o ajudavam a manter viva a prática da filosofia. Sêneca escrevia cartas a amigos como forma de compartilhar e reforçar seus próprios aprendizados. Todos entendiam que a mente
é profundamente influenciada pelas companhias, e que estar cercado por vozes equivocadas pode arruinar a alma tanto quanto uma doença destrói o corpo. Na vida moderna, essa influência é ainda mais intensa. A geração Y passa horas navegando em redes que se apresentam como conexão, mas que na prática muitas vezes se transformam em arenas de comparação tóxica. Cada feed lotado de vidas perfeitas reforça a sensação de inadequação. Cada círculo de amizade baseado apenas em consumo, excessos e fuga da realidade reforça comportamentos autodestrutivos. É nesse cenário que surge a necessidade de cultivar uma comunidade sábia. Comunidade sábia não significa viver cercado apenas de filósofos ou pensadores. Significa selecionar cuidadosamente quem tem permissão de influenciar seu modo de ver o mundo. São amigos que fortalecem em vez de sugar energia. São exemplos que inspiram disciplina em vez de indulgência. São vozes que apontam para a virtude, não para a ilusão. Esse filtro social é tão importante quanto o filtro de pensamentos, porque a mente absorve com facilidade as crenças e hábitos do grupo em que está inserida. Epicteto alertava que conviver com pessoas nocivas é tão perigoso quanto expor o corpo a doenças contagiosas. Hoje, isso significa questionar quais perfis você segue, quais conversas você mantém, quais ambientes frequenta. Cada interação é um tipo de alimento para a mente, e o que é consumido repetidamente molda silenciosamente seu caráter. Se você convive com pessoas que apenas reclamam, você se tornará mais propenso à negatividade. Se acompanha diariamente comparações irreais, sua autoestima será corroída. Mas se cerca de exemplos de coragem, resiliência e disciplina, sua mente se fortalece. Esse hábito é vital no combate à depressão, porque o isolamento e as companhias tóxicas alimentam pensamentos destrutivos. Ao construir uma comunidade sábia, você cria uma rede de apoio que lembra que você não está sozinho. Essa rede, ela não precisa ser numerosa. 1 ou 2 amigos de confiança já são suficientes para oferecer suporte e perspectiva. O importante é que essas pessoas compartilhem valores que elevam em vez de arrastarem você para baixo. No contexto digital, isso também significa revisar constantemente o que você consome. Talvez seja necessário deixar de seguir pessoas que despertam apenas inveja e frustração. Talvez seja preciso reduzir grupos que estimulam comparação. Ao mesmo tempo, é possível buscar conteúdos que inspiram crescimento e reflexão. O ponto não é se desconectar completamente, mas tornar-se seletivo. Esse cuidado com o ambiente social é uma forma de higiene mental, tão necessária quanto cuidar do corpo. Construir uma comunidade sábia é investir em relações que resistem ao tempo, que fortalecem a alma nos dias bons e nos dias ruins. É escolher conversas que acrescentam, em vez de diálogos superficiais que drenam energia. É cercar-se de pessoas que desafiam você a ser melhor, não porque exigem perfeição, mas porque acreditam no seu potencial. É nesse tipo de convívio que nasce a coragem para enfrentar momentos de vulnerabilidade. A depressão perde força quando a solidão é quebrada por laços genuínos. Esses laços não precisam ser numerosos nem espetaculares, apenas verdadeiros. A comunidade sábia é o lembrete diário de que a vida não é travessia solitária, mas jornada compartilhada. E quando você escolhe bem quem caminha ao seu lado, o peso do caminho se torna mais suportável. Os estoicos já sabiam que a virtude é mais facilmente cultivada em conjunto, e é por isso que esse hábito continua tão essencial hoje. Hábito estoico 7. Diálogo interior. A mente de quem enfrenta a depressão costuma ser um território hostil. Pensamentos se repetem em ciclos, como um eco que nunca se dissolve. A crítica interna se torna implacável. A dúvida se multiplica. A esperança se esconde atrás de camadas de medo. Esse monólogo incessante desgasta, porque não oferece saída. É como se a própria mente, que deveria ser um refúgio, se tornasse uma prisão. Os estoicos conheciam bem esse fenômeno. Por isso, cultivavam o hábito de escrever para si mesmos, de refletir em silêncio,
de criar um espaço onde a razão pudesse dialogar com as emoções. Marco Aurélio não escrevia para publicar, mas para se lembrar do que precisava viver. Cada página de suas meditações é prova de um diálogo interior contínuo. Transformar o monólogo ansioso em diálogo estoico é um hábito poderoso. Significa substituir a voz que apenas critica por uma voz que orienta. Não se trata de negar emoções ou fingir que não há dor, mas de trazer ordem ao caos. Quando surge um problema, em vez de repetir "isso é insuportável", você pergunta: o que está sob meu controle agora? Essa simples mudança abre espaço para raciocínio. Ao separar o que depende de você do que não depende, a mente encontra clareza. O que antes parecia uma parede intransponível começa a se revelar como um caminho com alternativas. Esse diálogo interior funciona como guia em momentos de turbulência. Em vez de se afogar em pensamentos automáticos, você cria perguntas que orientam. Que posso aprender com isso? Qual é o próximo passo possível? Como um estoico reagiria diante dessa situação? Essas perguntas não anulam a dor, mas oferecem direção. A depressão rouba a sensação de propósito e o diálogo interior devolve o senso de movimento. Mesmo que seja um passo pequeno, é um passo consciente, e isso já é vitória contra a paralisia. Na prática, esse hábito pode começar de forma simples. Escrever diariamente em um caderno, não para registrar acontecimentos, mas para organizar pensamentos. Quando uma emoção forte surge, anotar o que se sente e questionar qual interpretação está alimentando essa emoção. Ao colocar no papel, o que parecia incontrolável se torna visível, e o que é visível pode ser analisado. Outra forma é falar consigo mesmo em voz baixa, como faria com um amigo em dificuldade. Em vez de acusar, você oferece conselhos. Em vez de atacar, você fortalece. Essa mudança de postura cria uma relação diferente com a própria mente. Você deixa de ser refém dos pensamentos automáticos e passa a ser comandante do diálogo. O cérebro aprende que nem todo impulso precisa ser seguido, que nem toda ideia merece crédito imediato. Esse treino fortalece o discernimento e reduz a intensidade das crises. O que antes era tempestade passa a ser enxergado como nuvem passageira. Essa percepção é essencial no combate à depressão, porque devolve a sensação de que existe algo a ser feito. Marco Aurélio enfrentava pressões imensas, guerras, epidemias, intrigas políticas, e mesmo assim recorria ao diálogo consigo mesmo, como forma de manter o equilíbrio. O exemplo dele mostra que esse hábito não é fraqueza, mas sinal de sabedoria. Reconhecer a vulnerabilidade é o primeiro passo para transformá-la em força. Quando você cultiva um diálogo interior estoico, está praticando exatamente isso: transformar a fragilidade em disciplina, desordem em clareza, medo em direção. Com o tempo, esse hábito cria uma espécie de mentor interno, uma voz sábia que se fortalece e começa a guiar suas decisões. Essa voz não substitui a realidade, mas oferece orientação para enfrentá-la. Ela lembra que nada é permanente, que cada desafio é temporário, que a sua resposta é sempre mais importante do que o evento em si. Essa é a essência do estoicismo aplicado à vida moderna. E quanto mais você pratica, mais essa voz interior se torna firme, até que, em momentos de escuridão, ela se transforma na chama que impede você de se perder completamente. Reforço inspirador. Chegamos a um ponto crucial da jornada. Depois de atravessar cada hábito, é hora de compreender o que eles significam em conjunto. Cada prática apresentada não é uma fórmula milagrosa para eliminar a depressão ou silenciar a ansiedade de uma vez por todas. Elas são instrumentos que, usados diariamente, moldam pouco a pouco uma mente mais estável, mais clara e mais resistente. O erro comum da nossa geração é esperar soluções instantâneas, mas o estoicismo ensina que a transformação acontece de forma contínua, no acúmulo silencioso de escolhas que parecem pequenas, mas que juntas mudam a vida inteira. A depressão não se dissolve em um único ato heróico, ela se enfraquece na rotina. Quando você escolhe proteger a atenção, está enfraquecendo a confusão que gera angústia. Quando pratica o jejum digital, dá descanso à mente que estava sufocada pelo excesso. Quando reprograma expectativas, alivia o peso da cobrança irreal.
Quando valoriza vitórias invisíveis, devolve significado aos passos que antes pareciam inúteis. Quando abraça o amor fati, transforma a dor em combustível. Quando constrói uma comunidade sábia, substitui solidão por apoio. E quando cultiva o diálogo interior, troca a autocrítica destrutiva por orientação construtiva. Essas pequenas vitórias, somadas, se transformam em fortaleza. Até os maiores estoicos conheciam suas vulnerabilidades. Marco Aurélio escrevia suas meditações porque sabia que podia se perder no meio do caos do império. Sêneca enviava cartas a amigos, porque precisava se lembrar de suas próprias lições. Epicteto insistia na disciplina porque reconhecia que a mente sem treino se desvia facilmente. Isso prova que até os mais fortes precisavam de lembretes constantes. Não é fraqueza precisar dessas práticas. É sabedoria recon-reckless, como necessárias. E esse é o ponto que precisa ficar gravado em você. Não há problema em sentir dor. Não há falha em enfrentar a ansiedade. Não há vergonha em viver dias pesados. O que importa é não se entregar sem lutar. O que importa é reconhecer que existem caminhos possíveis e que cada hábito é uma ferramenta concreta para atravessar a escuridão. A filosofia estoica não pede que você elimine emoções, mas que aprenda a responder classe com firmeza. Não pede que você seja imune à vida, mas que seja capaz de caminhar, mesmo quando ela pesa. O caos do mundo não vai parar. As cobranças não vão desaparecer. Os algoritmos não vão deixar de tentar capturar sua atenção. Mas você pode se tornar mais forte do que tudo isso. Cada hábito estoico é um lembrete de que a liberdade não está em mudar o mundo, mas em mudar a si mesmo. Esse é o verdadeiro reforço que você precisa carregar. Agora, a vida continuará desafiadora, mas você pode continuar ainda mais resiliente. E quanto mais esses hábitos enraizarem em sua rotina, mais perceberá que já carrega dentro de si a força necessária para resistir. Call to action estoico. Agora chegou o momento de transformar conhecimento em ação, porque não importa o quanto você tenha compreendido cada hábito se permanecer apenas na teoria. O estoicismo sempre foi uma filosofia de prática, de escolhas diárias, de enfrentamento direto da vida como ela é. Marco Aurélio não escrevia suas reflexões para ser admirado séculos depois, mas para lembrar a si mesmo, todos os dias, de como deveria agir diante das pressões de governar o império. Sêneca não enviava cartas para decorar prateleiras, mas para fortalecer seus amigos em meio às dificuldades concretas do cotidiano. Epicteto não falava em salas silenciosas de academia, mas diante de discípulos que buscavam sobreviver com dignidade às agruras da existência. Você também precisa dar esse passo. Escolha um dos 7 hábitos que mais fez sentido para você e comece ainda hoje. Não espere o momento perfeito, porque o momento perfeito nunca virá. A mudança começa no instante em que você decide aplicar, mesmo que de forma imperfeita. Se for o minimalismo da atenção, desligue agora notificações desnecessárias e veja como a mente respira. Se for o jejum digital, reserve algumas horas livres de tela e sinta o silêncio se tornar aliado. Se for a reprogramação das expectativas, questione qual cobrança absurda você pode abandonar hoje. Se for valorizar vitórias invisíveis, reconheça uma pequena conquista já realizada neste exato momento. Se for o amor fati, olhe para um contratempo recente e pergunte como ele pode se tornar combustível. Se for a comunidade sábia, pense em quem você pode se afastar e em quem você deve se aproximar. Se for o diálogo interior, comece uma conversa consigo mesmo agora e pergunte o que está realmente sob seu controle. Escreva nos comentários qual hábito você vai aplicar. Essa decisão pública não é apenas um gesto simbólico, mas um compromisso com você mesmo. Quando você compartilha, cria responsabilidade, inspira outros que vivem o mesmo silêncio doloroso e constrói uma rede de apoio invisível. Talvez o que você escrever seja a fagulha que incentive alguém do outro lado da tela a dar o primeiro passo também. Essa corrente de pequenas escolhas é o que pode transformar uma comunidade inteira. Não espere que o mundo se torne mais leve, porque ele não será. Não espere que a vida se ajuste às suas vontades, porque isso não acontecerá. Espere sim
tornar-se mais forte, mais centrado, mais preparado. Isso depende da decisão que você toma agora. Os estoicos acreditavam que não temos controle sobre os ventos, mas sempre podemos ajustar as velas. É exatamente isso que esses hábitos representam. O poder de conduzir seu barco em meio ao mar revolto da existência. O caos do mundo não vai parar, mas você pode parar de ser refém dele. A escolha está diante de você neste instante. Aplique, pratique, caminhe. O primeiro passo já é uma vitória invisível. O restante virá com disciplina e coragem.